Podemos nos assentar. Se você sabe, reza comigo assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite! Eu não escutei. Boa noite! Quem está feliz nesta noite, dá um glória a Deus maravilhoso. Não, com todo respeito, eu pedi um glória a Deus maravilhoso, e com todo respeito, o seu glória a Deus foi ridículo. Você pode fazer melhor, que eu sei. Quem está feliz nesta noite, dá um glória a Deus maravilhoso. E uma salva de palmas para Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Eduardo Oliveira. Sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha. Moisés Rocha é o meu fundador. Completo neste ano de 2023, 26 anos já caminhando com Jesus. Desses 26 anos, 21 anos são dedicados ao ministério da pregação e 10 anos vivendo única e exclusivamente para evangelizar. Há 11, 12 anos atrás, eu estava no melhor momento da minha vida profissional e financeira. Eu era diretor executivo de multinacional, comandava mais de 600 pessoas, mega salário, casa própria, carro zero na garagem, e Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para a evangelização. Foi então que eu conheci a comunidade Filhos de João Batista, fiz o processo vocacional, e há 10 anos nós não temos outra vida a não ser se consumir pela igreja, por ajudar pessoas, por ajudar família, por ajudar casais, e dizer que independente da situação que você esteja vivendo, nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. E dessa forma nós temos feito hoje em média de 40 a 45 pregações todo mês. Somente neste ano, só eu, fora o Moisés, eu tive mais de 300 pedidos de missão. Neste mês de novembro, eu não fiquei nem 5 dias na minha casa. Temos nos consumido realmente pela a evangelização, porque eu tenho certeza que nesta noite, eu e você tocaremos no sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você também acredita nisso, sim ou não? Fala para quem está do seu lado: prepare o teu coração. Fala para quem está do outro lado: prepare o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de Pedro é o 4º livro de trás para frente na Bíblia. É Apocalipse, segunda carta de São João, primeira carta de São João, segunda carta de Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante, aberta no Salmo 90 para expulsar capeta? Mas a página está até amarela, que você nunca nem virou, aleluia. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17. Quem está com a Bíblia e achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. E quem está sem Bíblia, grita socorro. Pegas essas almas, Pai, é só o Senhor, só o Senhor. Me ouve então, diz assim: portanto, queridos, ficai prevenidos,
e precavidos, para que não vos arraste o erro de homens sem princípios, e percais vossa estabilidade. Crescei antes na graça e no conhecimento do Senhor, nosso e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e até a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia. Quem está sem Bíblia eu não sei o que vai beijar, mas aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos entender algumas coisas nesta noite. Esta carta que nós acabamos de ler é a segunda carta de Pedro, o Cefas. O Pedro que foi escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem era Pedro? Pedro era um homem simples, um homem chucro, um homem grosso. Ele era pescador, dono de uma companhia de pescas. Pedro, além dele pescar, dele ter barcos, ele já tinha ali também uma grande companhia de pesca, porque tinha outros barcos que prestavam serviços para Pedro. Mas foi também com Pedro que teve as maiores experiências com Jesus. Porque embora Jesus tivesse aproximadamente 500 discípulos, desses 500 discípulos, Jesus selecionava 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos, Jesus selecionava 3 que eram íntimos dele. Entre eles estava Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro, Tiago e João. Horrível, qual que é o nome deles? E Pedro, ele foi pescador, e logo depois de um dia, uma pescaria frustrada, embora ele conhecesse tudo do mar da Galileia, ele já era pescador profissional e experiente, mas uma noite, vai dizer as Escrituras, ele tenta fazer uma pescaria, e ele passa a madrugada inteira e não pesca nada. Ao amanhecer do dia, aparece um homem às margens daquele mar. Quem é este homem? Jesus. E Jesus diz então para Pedro: ei, volta para o bar, volta para o mar, e lança de volta as suas redes. E Pedro então fala: mas eu sou pescador, eu entendo tudo de mar, e eu já pesquei a noite inteira e eu nada peguei. E Jesus fala: volta de novo ao mar e lança as tuas redes. E a história vai dizer, a palavra nos diz, que Pedro então voltou com o seu barco para o mar, ele lança as suas redes, e Pedro então faz a maior pescaria de toda a sua vida, a ponto de ele ter que chamar os amigos, a ponto de ele ter que chamar os outros barcos, para ajudar ele a coletar todos os peixes. E eu preciso aqui abrir um parênteses. Muitas vezes eu e você também choramos, também nos decepcionamos, porque a gente tenta lutar com as nossas próprias forças. E quantas são as vezes em que eu e você nos achamos doutor, especialista em algo. Mas nesta noite o que o Senhor colocava no meu coração, hoje muitos de nós vamos ter que voltar naquela cena onde mais te doeu, onde mais te marcou. Não é porque Jesus quer fazer você sofrer, mas é porque Ele quer você saindo desta cena hoje vitorioso. Chega de ser vitimismo, saia da cena do fracasso, saia da cena do velório. E o que o Senhor colocava no meu coração quando eu rezava para esta noite, é que existe muitas pessoas no nosso meio que estão paralisadas em situações que aconteceram há muitos anos atrás da sua vida. Você que foi traído em negócios, você que foi traído no casamento, você que teve uma empresa e você quebrou, e depois disso você nunca mais se levantou, você que perdeu pessoas, você que viveu a cena de luto, você que perdeu pessoas na pandemia e até hoje você nunca mais se levantou. Hoje Jesus está dizendo: ei,
volta para o barco, volta para aquela cena, lança de novo a rede, não mais para você sofrer, mas para que a partir de hoje você vire a página, você coloca um ponto final nesta história, porque a partir de hoje eu quero fazer de você pescador de homens. É uma nova história, é um novo capítulo, um capítulo com Deus, e esse capítulo vai ser tão grande que vai ser abundante. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, você vai ter que virar a página hoje. Abra sua boca, diga, você vai ter que virar a página hoje. Mas eu acho bonito. E o que me encanta na Bíblia é que de Gênesis a Apocalipse nós não vamos encontrar homens perfeitos. Pedro faz a maior pescaria da vida, mas depois de uma noite frustrada, depois de um dia em que as coisas não deu muito certo, ele volta para o mar. E aí de madrugada aparece quem? Jesus. E Pedrão fala: Jesus, é você? E Jesus fala: é nós, Pedro. E Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir caminhando sobre as águas. E Jesus fala: bora, filho, mete o pé na água. E a história vai dizer, a Bíblia nos garante, que Pedro saiu do barco, começou a andar, mas de repente ele sentiu um vento. E quando ele sente o vento, ele começa a afundar. E o que isso quer dizer para mim e para você? Infelizmente é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Você escuta uma pregação como essa, você sai daqui inflamado, você sai daqui no fogo, e você fala: agora ninguém me para, agora ninguém me derrota, agora eu sou vitorioso, agora eu vou vencer, agora eu sou Pedrão, agora vem, pode vir tudo, ó. E aí você sai daqui amanhã, você está no fogo ainda. Mas quando amanhã à tarde o seu chefe te chama a atenção, você já começa: eu acho que a vida não é bem assim, eu acho que as coisas não é tão fácil, eu acho que aquilo lá é só para quem vive, porque a gente que só frequenta lá não dá muito certo. Aí você chega em casa, o maridão pega no seu pé, aí você fala: tá vendo? Eu sabia que rezar não adianta. Eu sabia que esse negócio de rezar não adiantava mesmo. Eu sei que esse negócio de quanto mais a gente reza, mais... esse ditado também existe aqui. Quanto mais a gente reza, mais... E o que acontece? A gente começa a naufragar na fé. Assim como Pedro, no primeiro momento ele começa a andar sobre as águas. Mas o convite nesta noite que Jesus está fazendo para mim e para você é: nós não podemos mais sair daqui sem um propósito de emenda. O que é um propósito de emenda? Eu quero que ao sair daqui nesta noite, ao finalizar esta noite, eu rogo a Deus que o Espírito Santo não deixe você dormir nesta noite. E você vai passar a sua vida limpo. Você vai colocar no papel as suas metas, o que você precisa mudar na sua vida. Se você precisa parar de gastar, se você precisa pedir perdão, se você precisa liberar perdão, se você precisa chamar o maridão para conversar, se você precisa chamar a maridona para conversar, se você precisa colocar os pingos nos is com filhos, se você precisa abrir seu negócio, se você precisa mudar o seu currículo, eu não sei. Mas a palavra de ordem é: você precisa sair daqui com um propósito de emenda. Por quê? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa traçar a sua meta, você precisa traçar o seu objetivo. Se eu perguntasse aqui das metas que você fez em janeiro, nós estamos acabando novembro, hoje é dia 21 de novembro. Você cumpriu a metade das metas que você planejou em janeiro? A metade. Tem gente assim... Fala para quem está do seu lado: você precisa sair daqui hoje com um propósito de emenda. Pedro, grosso, pescador, duvidou na fé, naufragou. Mas foi para Pedro que Jesus disse em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os homens, para os apóstolos: quem dizeis os homens que eu sou? E os discípulos começam: uns dizem que é João Batista,
outros dizem que é Elias. E Jesus fala: não, 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 não. Eu não quero saber o que os outros falam, eu quero saber o que vocês dizem. Pedro levanta e fala: tu és Jesus, o Filho de Deus, o Messias que há de vir. Jesus olha para Pedro e fala: ei, Pedrão, tu me enche de orgulho, menino. Então, já que você falou isso, tu és Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja. Eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Viva a igreja católica. Pode aplaudir. Pedro se torna o primeiro papa da igreja. Mas dali a pouco tem outra cena. Jesus vai ser preso. E Pedro nega Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Mas depois em Pentecostes, Pedro é inflamado no Espírito Santo. E no seu primeiro discurso, Pedro converte 3.000 pessoas. E Pedro nunca mais voltou para trás. Pedro nunca mais negou, Pedro nunca mais duvidou. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Senhor. E o que eu quero que você entenda: nós podemos duvidar, nós podemos negar. Pedro era tudo isso, ele duvidou, ele negou, ele era chucro, ele afundou nas águas. Mas depois que ele foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo fez tudo novo dele. E Pedro virou uma bomba na mão do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda: eu quero acabar nesta noite com esse discurso diabólico que tem adentrado nas nossas igrejas, que diz: pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto não tem conserto. Porque a minha Bíblia diz: aquele que está sentado no alto e sublime trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. A Bíblia nos traz exemplos de Pedro, de Paulo, de homens e mulheres da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, homens que levantavam, homens que caíam, homens que levantavam, homens que caíam. Para quê? Para dizer para mim e para você que a nossa vida não é uma linha reta, a nossa vida é cíclica. A nossa vida, nós vamos ter momentos que nós vamos estar em alta, sim, mas nós podemos ter momentos que nós vamos estar em baixa. Mas qual é o segredo? Você não pode parar, você não pode se fazer de vítima, você não pode se fazer de coitado. Se você está em alta, louve a Deus, mas se você está em baixo, pede ajuda. Santo não é aquele que nunca cai, mas santo é aquele que mesmo caindo, se levanta e não desiste, persevera, avança. Hoje você não pode mais ficar como vítima, hoje é dia de você levantar a sua cabeça e segue a sua vida. Fala para quem está do seu lado: segue a sua vida. Ah, Eduardo, mas você fala isso porque você não sabe o que eu vivi no meu passado. Ei, eu não quero saber o que você fez no seu passado. Se você acertou ontem, parabéns. Mas se você errou, aprendizado. O passado não é local de residência, o passado é local de referência. Você olha para trás, aprende, educa e segue para frente. O ontem você não tem mais, o amanhã você não tem ainda. O que você tem é o hoje. Hoje é dia de você ser mais santo, hoje é dia de você ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, mais cristão, mais irmão, mais empático. Hoje é dia de você sair daqui cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir. Entenda uma coisa: enquanto você ficar olhando para trás, você não poderá contemplar o futuro maravilhoso que Deus tem para você. No reino de Deus a gente não anda para trás. No reino de Deus é para frente, para cima, para frente, para cima, para frente, para cima, caindo, rastejando, pedindo ajuda, mas não se volta para trás. Se você voltar para trás, você vai morrer. Fala para quem está, fala para quem está do seu lado: volta para trás, bobo, para você ver.
E agora, é esse Pedro que vai nos dar um ensinamento hoje. Pedro vai dizer assim: crescei antes. Quando me mandaram essa passagem, ontem, eu recebi o tema ontem, me chamou a atenção isso. Crescei antes. E eu fui perguntar para Deus: por que crescei antes? Tanto que, se perceberam, eu li um versículo antes. O que ele deixou me passado foi só o versículo 18, que diz, começa assim: crescei antes. E eu falei, por que Pedro está mandando a gente crescer antes? Ele mesmo responde, versículo 17: portanto, queridos, ficai prevenidos e precavidos, crescei antes, para que não vos arraste o erro de homens sem princípios, e percais a vossa estabilidade. Por que Pedro está mandando eu e você crescer nesta noite? Para que o exemplo de homens não nos arraste para o declínio, para que o exemplo de homens não abale as nossas estruturas. E me desculpa, mas nos nossos dias, muitos de nós temos nos apegado a pregadores, a músicos, a fundadores, a sacerdotes. Não há nada de errado você olhar para estes homens. Sim, eles são canais da graça de Deus para nós. Mas o que você precisa entender, os nossos vínculos não são emocionais. Os nossos vínculos são espirituais. O que é isso? Se você ficar olhando para homens, você vai desistir da sua caminhada. E hoje tem sido uma grande armadilha do demônio. O demônio hoje quer que você saia da igreja. E uma das principais armas que ele tem usado é escândalos, humilhações, fofocas, invejas, intrigas. Então você precisa entender. Você pode achar eu muito legal. Você pode achar, nossa, a pregação do cara é boa. Mas eu não tenho vínculos emocionais com vocês. Amém? Então, se amanhã ou depois eu cair, você não pode cair junto comigo. Amém? Se amanhã ou depois você ficar sabendo, o Eduardo virou um escândalo nacional, você vai fazer o quê? Reza pela minha alma, para que Deus tenha misericórdia de mim. Mas quanto a você, segue a sua vida, porque a sua aliança não é comigo, a sua aliança é com Deus. Pode aplaudir. E hoje, infelizmente, é o que eu tenho mais visto pelo Brasil. Infelizmente, hoje nós temos vivido uma geração que se apoia em pessoas. E enquanto a sua fé for infantilizada, porque Pedro disse, crescei antes, é tempo de maturidade. O que é tempo de maturidade? A minha aliança é com Deus. Vem coordenador, sai coordenador, vem padre, sai padre, eu sou humilhado, eu sou ultrajado, falam mal de mim, pregador cai, pregador levanta, músico cai, músico levanta, um sai, outro puxa meu tapete, outro me dá a rasteira, mas eu não estou nem aí, porque a minha aliança é com Deus e não com homens. Mas é isso não. Vivemos hoje uma geração de gente mimimi. Vivemos hoje uma geração de gente pirracenta.
Você está aqui, é de Deus. Oh, gente, que lugar gostoso. Ai, que bênção. Ainda se vier. Aí o dia que o diácono passou perto de você e não te deu boa noite, você fala, eu sempre achei que o cenáculo é uma panelinha. Eu sempre achei aquele povo meio estranho. Eu acho que agora eu vou sair da cenáculo e eu vou lá na outra paróquia. Aí você chega lá, você fala, gente, aqui é de Deus. Nossa, que povo amoroso, que povo receptivo. Gente, esse povo é amoroso demais. Aqui é meu lugar. Aí o dia que o padre passa perto de você e não te cumprimenta, você fala, sempre achei esse padre estranho. Eu acho que aqui também é tudo igual. Eu vou lá para outra paróquia. O que é isso? Você ainda não passa de um recém-nascido na fé. A fé é, puxa o meu tapete, falem mal de mim, me dê bom dia, me dê boa tarde, me dê boa noite. Se não quiser me dar também, tá tudo bem, porque eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar Deus. Fala para quem está do seu lado, os seus olhos têm que estar em Deus. Crescei antes, e hoje me desculpa, mas todo mundo virou doutor de tudo em rede social. Cuidado com rede social. Tem muita gente falando aquilo que não conhece, e aí você vai sendo levado. Fala para quem está do seu lado, você precisa amadurecer nesta noite. Fala para quem está do outro lado, é tempo de você amadurecer. Eu me lembro que quando a gente começou a pregar, quando eu comecei a pregar 21 anos atrás, a maior armadilha do demônio era tirar as pessoas da igreja. 21 anos se passaram e o demônio hoje não quer tirar ninguém mais da igreja. O demônio quer matar você dentro da própria igreja. Então você começa a achar, ninguém reza, para que eu vou rezar? Ninguém arruma a cadeira, para que eu vou arrumar? Ninguém jejua, para que eu vou jejuar? Ninguém chega mais cedo, para que eu vou chegar? Todo mundo come carne na sexta-feira, por que eu não posso comer? Todo mundo toma Skol gelado e depois vai para a missa de cura e libertação, por que eu não posso tomar? Todo mundo assiste novela, por que eu não posso assistir? Fala para quem está do seu lado, você precisa tomar vergonha na sua cara. Mamãe me ensinou. Você não é todo mundo, filho. Fala para quem está do seu lado, você não é todo mundo. E Pedro continua. Crescei antes, na graça e no conhecimento. E eu fui perguntar para Deus o que é crescer antes na graça e no conhecimento. E Deus me fez lembrar que a Bíblia vai tratar de 3 tipos de homens. Repita comigo o primeiro deles: homem natural. Horrível. Qual que é o primeiro tipo de homem? Fala para quem está na direita, na esquerda, atrás, na frente, em cima, embaixo. Homem natural. Não, tem gente que é tão ordinário que não abriu nem a boca. Na direita, na esquerda, atrás, na frente, em cima e embaixo. Homem natural, homem natural, homem natural. O que é um homem natural? É aquele que é incrédulo. Ele não quer saber de Deus. Ele tem repugnância a qualquer tipo de coisas de igreja, ou a qualquer coisa de espiritualidade. E você precisa entender uma coisa. Nos últimos 3 anos, eu tenho dedicado muito a minha vida a estudar comportamentos humanos. Embora eu não fiz psicologia, não fiz psicanálise,
mas eu tenho dedicado muito tempo da minha vida para estudar comportamento humano. Tanto que eu lancei um livro tratando sobre isso. E uma das coisas que a própria psicologia vai nos dizer, que nós só seremos e podemos ser pessoas melhores a partir de uma espiritualidade. Entenda, eu não estou dizendo aqui de religiosidade, mas de espiritualidade. Somente um homem, somente uma mulher que toma consciência de que é preciso também transcender, que existe algo maior do que ele, que existe uma transcendência a ser conquistada. É somente essa pessoa tomando posse dessa espiritualidade que ela consegue se colocar no lugar do outro, que ela consegue ser mais empática, que ela consegue ser mais simpática, que ela se esforça para se colocar no lugar do outro, e então vai surgir aquelas famosas 5 palavrinhas básicas: bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. Somente uma pessoa espiritualizada, ela consegue se colocar no lugar do outro e ser mais simpática. E o homem natural, ele não acredita em espiritualidade. Pelo contrário, um homem natural, ele vive a todo momento pedindo provas da existência de Deus. Quem me ouve, diga amém. Qual é o nome desse tipo de homem? Homem. Segundo tipo de homem que a Bíblia vai nos dizer. Repita comigo: homem carnal. Qual que é o tipo de homem? O que é o homem carnal? O homem carnal é aquele que veio, é aquele que foi batizado no Espírito Santo, é aquele que escutou Moisés Rocha, é aquele que escutou Diácono Fernando, é aquele que escutou Eduardo Oliveira, é aquele que chorou, arrepiou, repousou, babou, chorou, mas ele não muda de vida, ele não sai do raso, ele não cria raízes. Vamos traduzir. O homem carnal é aquele que a camiseta está muito bonita. Aqui na igreja, você é uma bênção. Paz de Jesus, amor de Maria, seja bem-vindo, irmão. Ai, que bom que você veio. Ai, essa noite vai ser uma bênção. Eita glória, só por ti, Jesus. Mas aí o homem carnal, quando ele chega em casa, ele é pirracento, chiliquento, mimizento, ele bate porta, ele fala palavrão, ele trata todo mundo mal. O que é isso? É um homem que ainda vive na sua carne, porque Paulo vai dizer, as obras da carne contrapõem as obras do Espírito. E quais são as obras da carne? Prostituição, avareza, inveja, fofoca, luxúria. Então o que é isso? Infelizmente muita gente vive de aparência. A camiseta está legal, o terço no braço está legal, a Bíblia no sovaco está legal, mas dentro da sua casa você é terrível. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara esse comportamento. O homem carnal, ele vive de emoções. Se você vem aqui e o pregador não massageia o seu ego, não fala palavras bonitas, você não gosta. O homem carnal é aquele que gosta de sair daqui assim, ai, estou tão leve, ai, que delícia. Não estou dizendo que a gente não tem que se sentir bem na presença de Deus, amém? Não é isso que eu estou dizendo, amém? Mas eu estou dizendo que você precisa sair daqui assim, gente, é bom demais, nossa, eu estou saindo daqui leve, eu estou saindo daqui alegre, mas eu também estou saindo daqui com a minha cara queimando, porque eu preciso me converter, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser melhor mãe, eu preciso ser melhor esposo, eu preciso tomar vergonha na minha cara e abandonar pecados. O que é isso? É o homem carnal querendo mudar de vida. Mas é isso? Não. E aí o que eu mais escuto pelo Brasil é: irmão Eduardo, eu estou rezando para Deus salvar minha família. Nossa, lá em casa está tudo tão difícil. Eu rezo, mas o Zé não quer saber de Deus. Eu rezo, mas os filhos não querem saber de Deus.
E aí muitas vezes a nossa família não quer saber de Deus, porque você não dá testemunho de Deus dentro da sua casa. Fala para quem está do seu lado, receba. Certa vez, eu estava pregando, lá em tão distante, que não pode mais falar nome de cidade, porque tudo agora cai em rede social. Eu encontrei o seguinte cenário. O coordenador que me chamou, fechou a data comigo. Ele fechou uns 10 meses antes. Você pode vir pregar para nós? Eu falei, claro que eu vou. Fui, saí de casa às 4 da manhã. Cheguei na cidade 5 horas da tarde. De avião, conexão, enfim. Quando eu cheguei no aeroporto às 5 horas da tarde, o coordenador que tinha fechado comigo, ele foi pessoalmente me buscar no aeroporto. E quando eu cheguei, o cara não estava nem aí para mim. Eu não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado, não tinha tomado café da tarde, mas o cara também estava se lixando para mim. Quando eu cheguei, ele só falou, nossa irmão, que bom que você veio, viu? Eu falei, tomara que seja bom mesmo. E ele falou assim, então é o seguinte, eu sou fulano de tal, eu coordeno o movimento tal há tantos anos, eu sou catequista, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou da pastoral familiar, eu sou do ECC, inclusive o tijolo da igreja foi papai quem doou, o altar da igreja foi eu quem doei, fiz com a minha própria mão, porque eu já participo daquela paróquia há 50 anos, inclusive lá na Santa Ceia, foi eu que servi o vinho também. O cara ficou meia hora contando o currículo espiritual dele para mim. Quando ele terminou de falar, eu falei, uai, o que eu estou fazendo aqui? Se você tem um currículo desse, não precisava nem ter me chamado. Ele falou, não irmão, sabe o que é? Você precisa ir na minha casa. Eu falei, não, eu vim para pregar o retiro. Não, é porque o demônio está querendo destruir a minha família. Eu falei, sério? Ele falou, irmão, você tem que ir lá em casa. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, então eu faço tudo isso que eu te falei, mas a minha esposa não quer saber de ir para a igreja de jeito nenhum. Você tem que ir lá. Eu falei, irmão, eu tenho 10 pregações, eu ia fazer 10 pregações, adoração, efusão. Eu falei, irmão, não sei se vai dar. Não, você tem que ir. Eu falei, irmão, vamos viver o retiro? A gente vê o que vai dar no final. Resumindo, sexta-feira dei o balão no cara, não fui na casa dele. No sábado, fugi daquele cara mais que o capeta foge da cruz o dia inteiro. No domingo, o cara colou em mim. Irmão, você tem que ir. Falei, vamos fazer o seguinte então. Era um evento no ginásio para mais de 15 mil pessoas. Falei, irmão, então na hora do domingo, no almoço, eu não vou almoçar. Eu vou terminar a pregação, eu vou sair pela porta do fundo, porque se eu descer, o povo vem para cima de mim, eu não vou conseguir sair. Eu vou sair pela porta do fundo e eu vou lá na sua casa. Ele, nossa irmão, é de Deus. Eu falei, tomara que seja. Fui para a casa do cara. Quando eu cheguei lá, a esposa dele estava dentro do quarto com a porta fechada. Eu bati na porta, já abri a maçaneta. Ela estava sentada na cama. Quando a mulher me viu, ela falou, oi Eduardo, que bom que você está aqui. Eu falei, sujou, a mulher me conhece. Eu falei, então, eu vim conversar com a senhora. E ela, que bom, porque eu também quero falar com você. Eu falei, sujou, a mulher me conhece e ainda quer falar comigo. Ela falou, então, mas começa você, começa eu. Eu falei, não, eu vou começar. Puxei um puff que tinha assim, sentei. Eu falei, escuta, eu vim aqui conversar com a senhora. E ela, por quê? Eu falei, não, porque o seu marido faz isso, ele coordena aquilo, ele faz, ele acontece, ele sopra no microfone, todo mundo cai. Eu fiquei meia hora contando o currículo do marido da mulher para a mulher. Falei, então, e o seu marido faz tudo isso. E ele me falou que a senhora não quer ir para a igreja. Eu quero saber o que está acontecendo. A mulher virou para mim e falou assim, sabe o que é, Eduardo? Você está certíssimo em tudo isso que você falou. O meu marido lá na igreja, ele é uma bênção. Ele beija todo mundo, ele abraça todo mundo, ele é carinhoso, ele é gentil. Mas quando ele chega em casa, parece que o capeta chegou junto com ele. Ele é pirracento, chiliquento, ele bate porta, ele fala palavrão, ele trata todo mundo mal. Então se for para mim, para a igreja, para ficar como ele, eu prefiro ficar dentro da minha casa.
E a mulher virou para mim e falou assim: o que você tem para me falar? Eu falei: então, eu vim aqui rezar pela senhora, para a senhora ir para a igreja. E ela falou: e você vai fazer essa oração? Eu falei: eu vou rezar mais outra agora. E ela falou: que oração que você vai fazer? Eu falei: eu vim rezar para a senhora ir para a igreja, mas agora eu vou rezar para Deus dar paciência para a senhora conviver com um homem tão mau caráter como seu marido dentro de casa. Rezei por aquela mulher, ela chorou um monte. Quando eu abri a porta do quarto, quem que estava quase afundando o corredor? O marido, com cruz, terço, imagem de São Miguel, aquela cena medonha. Quando eu abri a porta, ele: e aí, irmão? Eu falei: e aí o quê? Ele: você descobriu o demônio que quer destruir a minha família? Eu falei: como é mesmo a sua pergunta? Ele: me revela o demônio que quer destruir a minha família. Eu falei: eu vou te revelar o nome dele, você quer? Ele: por favor. Eu falei: como é que você se chama mesmo? Aquele cara se ajoelhou, começou a chorar. Falou: irmão, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Meti a mão na cabeça daquele cara, chamei a esposa, fiz um momento de perdão lindo entre os dois. Fui, voltei para o retiro, fiz mais uma pregação, fui embora. 8 meses depois, eu voltei para pregar um outro evento a 150 quilômetros dessa cidade. Quem estava sentado na primeira cadeira? O casal. Quando eu terminei de pregar, a mulher veio me abraçar chorando e dizendo: Eduardo, eu vim só para te agradecer, porque depois que você passou lá em casa, o meu marido mudou, ele ficou mais carinhoso, ele ficou mais gentil, ele ficou mais amoroso. E já que eu vi que o Espírito Santo operou na vida dele e transformou esse homem, eu também quero esse Espírito Santo para mim, para mudar também a minha vida. Pode aplaudir. O que eu quero dizer para você: muitas vezes você está rezando para o seu parente vir para a igreja, mas ele não vem porque você é chato pra caramba. O homem carnal vive de aparência. O homem carnal vive de massagenzinha no ego. O homem carnal gosta daquilo que dá prazer. As palavras prontas, as frases de efeito. E aí é por isso, nada contra. Eu não sou coach, nada contra quem é. O coach é uma excelente ferramenta de trabalho e desenvolvimento profissional. Eu falei que eu fui diretor de multinacional. Eu usava muitas técnicas e coaches para dar treinamento para a minha equipe. É uma excelente técnica profissional, mas não substitui uma evangelização bem feita. E tem muita gente seguindo muito coach e muita gente vivendo de entretenimento nos nossos dias. Tem muita gente vivendo de show, muita gente vivendo de luzes, muita gente vivendo de palco, muita gente vivendo de microfone. Mas o que você precisa entender: não tem palco se não tiver bastidor, não tem palco se não tiver eucaristia, não tem palco se não tiver secreto. Ninguém vive de palco se não tem bastidor. Mas a gente gosta de quem tem ibope, a gente gosta de quem tem mais curtida, a gente gosta de quem é popular. Porque o homem carnal vai atrás daquele que está dando ibope, mas o homem carnal não quer aquele que confronta a gente. Fala para quem está do seu lado: hoje é dia de você rever a sua vida. Primeiro tipo de homem, qual que é? Repita comigo: homem natural. Segundo tipo de homem, homem carnal. Terceiro tipo de homem, repita comigo: homem espiritual. O que é o homem espiritual? É aquele que sai do raso, é aquele que entra no secreto, é aquele que rasga o mistério, é aquele que não está nem aí se ninguém está fazendo, mas eu vou fazer. Para Deus, não importa se eu tenho programa na televisão. Para Deus, não importa em quantas cidades eu já tive. Para Deus, não importa para quantas pessoas eu já preguei. Para Deus, não importa quantos livros eu já vendi. Para Deus o que importa é quem sou eu no secreto, quando ninguém está vendo.
Para Deus, não importa aquilo que você aparenta ser. Para Deus, o que importa é a sua essência, é a sua alma, é um coração rendido diante dEle. Para Deus, o que importa é quando você rasga o véu e fala: Senhor, eu não sei, mas eu só quero te adorar. Senhor, como vai ser eu não sei, mas eu só quero a tua presença. Senhor, se não for por ti, eu também não quero ir. O homem espiritual, ele sai do raso, ele mergulha no profundo, no secreto. Mas ele vai ter problemas? Sim. Mas essa é a diferença do homem carnal e do homem espiritual. O homem carnal nas dificuldades, ele foge, porque ele não suporta a pressão. O homem espiritual passa por problema, passa por dificuldade, mas ele fica firme, porque ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E Pedro termina o versículo dele dizendo: a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, para toda a eternidade. O que você precisa entender? O que você precisa entender? O chamado de Pedro nesta noite para mim e para você é para que a gente saia da superficialidade, é para que a gente entre no secreto, mergulhe no mistério. O convite de Pedro para mim e para você é que a gente saia da carnalidade e entremos no homem espiritual. É aquele que sabe que tudo o que ele está passando servirá como matéria-prima para a manifestação da glória de Deus. Presta atenção, presta atenção. Não sou eu. Pedro encerra o versículo assim: crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o poder, agora e por toda a eternidade. O que é isso? Tudo o que você está passando, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, cada adversidade, cada humilhação, ou você passa por passar, simplesmente sem dar um sentido, simplesmente reclamando, murmurando, lamuriando, nesse espírito de Catatal e Zé Colmeia: ó céus, ó nuvem, ó dia, ninguém me ama, ninguém me entende, eu sofro mesmo. Nossa, porque a vida é difícil, porque a vida é uma luta, porque a vida é um combate, nada para mim dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou você diz: estou sofrendo, estou chorando, está doendo, está sangrando, mas eu vou ficar firme, porque eu sei que tudo que eu estou passando servirá como matéria-prima para a manifestação da glória de Deus na minha vida. E eu quero finalizar dizendo: tudo o que você está passando, Deus não se esqueceu de você. Eu sei que talvez você disse: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que talvez disse e pensou: Deus tem filhos prediletos. Talvez tem pessoas no nosso meio que perguntou: por que algumas pessoas oram e Deus atende tão rápido e parece que Ele nunca me ouve? Você precisa entender: nós não temos um Deus ocioso, nós não temos um Deus inerte, nós temos um Deus atento à sua dor, à sua lágrima. E tudo o que você está passando não é castigo de Deus, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não te ouve, pelo contrário, tudo o que você está passando, Deus está te capacitando para o milagre que Ele tem para realizar na tua vida. Mas Eduardo, por que Ele não me ouve? Eduardo, por que Ele escuta uns e outros não? Eu não sei, querido. Eu só sei que a pedagogia de Deus é diferente da nossa. E eu me lembro de Santo Antão. A história vai dizer que Antão brigava com o demônio toda noite, fisicamente. A história diz
que todo dia à noite Antão entrava para o seu quarto, o demônio aparecia para ele, Jesus aparecia do outro, e Antão e Jesus lutavam com o capeta. Antão falou: estou sossegado, todo dia o capeta aparece, mas Jesus também aparece, nós damos um couro no capeta, o capeta vai embora e está tudo resolvido. Antão falou: estou sossegado. Mas a história diz que um belo dia Antão jantou, entrou para o quarto, estufou o peito, falou: hoje o pau vai quebrar. Falou: capetão, pode aparecer. A história diz que o capeta apareceu. E a história diz que o capeta começou a bater em Antão. E Antão falou: Jesus, pode aparecer também. E a história diz que Jesus não apareceu. Meia-noite, Antão já está todo apanhado, sangrando. E Antão diz: Jesus, chega, pode aparecer, o capeta está aqui. E Jesus não apareceu. 3 da manhã, Antão já está o pó da bagaça, sangrando. E Antão diz: Jesus, chega, pode aparecer. E Jesus também não apareceu. 6 da manhã, Antão está no chão, só o pó da bagaça. O capeta vai embora. Quem que aparece? Jesus. E Antão fala: bonito, né? Para sua cara, apanhei a noite inteira, e onde é que o senhor estava? E Jesus falou: onde é que eu estava, Antão? Aqui dentro do seu quarto, a noite inteira. E Antão perguntou: e por que que o senhor não me ajudou? E Jesus respondeu para Antão: porque muitas vezes, Antão, eu gosto de ver os meus filhos lutarem com as suas próprias forças, e quando eles não aguentam mais, aí eu entro em ação e o milagre acontece. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: você não está sozinho, você não está sozinho. Fica firme, permanece firme, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua saúde, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos, porque com Deus pode demorar, mas se Ele prometeu, Ele vai realizar. A glória é dele, a majestade é dele, o poder é dele, e o milagre também é dele. Fala para quem está do seu lado: só não desista. Fala para quem está do outro lado: entra no mistério. Tá, Eduardo, mas se eu entrar no mistério, quando é que o milagre vai acontecer? Eu não sei. Eu só posso te dizer: vai acontecer. Só não desista. Amém? Amém? Você acredita nisso, sim ou não? Você acredita nisso, sim ou não? Fica de pé e dá um glória a Deus maravilhoso. E uma salva de palmas para Jesus.